Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlândio Leão, autor da revista Palavra e Vida do quarto trimestre de 2018 da Convenção Batista Fluminense. E vamos conversar um pouquinho mais sobre a leitura diária de hoje, referente à lição do quarto trimestre, que é fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. Nossa leitura diária está em Gálatas capítulo 5, dos versos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vamos reparar que o capítulo 5 está falando sobre a liberdade que temos, mas está dizendo que o fato de sermos livres não significa que é para nós darmos ocasião à nossa carne. E o que a carne pode produzir por si mesma? Essas obras que nós falamos aqui agora há pouco. E aí, o que seria o que a gente traduz aqui por adultério? A palavra pode ser traduzida também por imoralidade sexual, pode se referir a relacionamento sexual ilícito. A gente pode também pegar o caminho, né, de algum tipo de relação, seja prostituição, fornicação, coisas do tipo, algo que não é lícito, algo que não é conveniente. Então é mais ou menos assim. E aí, o que mais a gente é capaz de produzir? Impureza, né? Seja impureza de ordem sexual, ou de mentalidade, ou de moralidade. Então, a impureza, de acordo com o texto que nós temos aqui, seria como uma poluição, seja da emoção e da mente. Aquela capacidade de ver maldade em tudo. A lascívia, ou devassidão, ou indecência, sexualidade desenfreada, libertinagem, coisas do tipo. Ou seja, eu estou tão focado no meu prazer que eu não me importo se alguém vai ficar triste, chateado ou magoado. A idolatria, que pode significar a substituição de Deus por algo, né, seja material ou imaterial em nossos corações, alguma coisa, né, que de certa forma seja glorificado, algo que a gente possa olhar e dizer o seguinte: eu não posso viver sem isso. Feitiçaria, que seria aquela ou simulação de uma ação de Deus, ou tentar, ou a tentativa de fabricar a atuação divina, coisas do tipo. Inimizade, que seria aquela capacidade fácil para hostilidade, rivalidade, ódio, né? Algo que separa as pessoas. A porfia, ou luta, discórdia, bate-boca, disputa, confronto, coisas do tipo, é aquela situação em que nós estamos sempre querendo ganhar, né? Os ciúmes, e no caso do ciúme, aquela coisa o desejo de possuir o que é do outro. A ira, né? Aquelas explosões de raiva, aquela indignação terrível, aquele destempero emocional, né? Ou seja, o ódio é aquela coisa que se estende, e a ira é aquela coisa que rompe de repente, né? E aí nisso também nós temos as discórdias, que seria conflito, contenda, ambição egoísta, competitividade, aquela motivação do eu acima e antes de tudo, né? Dissensões, ou seja, rebelião, sedição, divisão, rixa, sedução partidária, separação, né? Ou seja, ficar à parte. Facções, que pode ser heresia, sectarismo, partidarismo, né? Então, como é que eu posso dizer, aquela ideia de panelinha, de racha, coisas desse tipo, né? Grupinhos e coisas semelhantes. Temos também inveja. Enquanto o ciúme faz a gente desejar o que é do outro, né, a inveja não faz desejar que o outro perca o que tem, né? Um é a tristeza de não ter o que o outro tem, e o outro é assim: eu vou ser alegre se o outro deixar de ter o que ele tem. Bebedice,
em relação à questão de embriaguez, de bebedeiras, né, a falta de controle que a pessoa pode vir a ter. A mesma coisa em relação à glutonaria, que também pode ser traduzida por orgia, que tem a ver com um desejo sem controle, né? Seja por comida ou com qualquer outra coisa que traga prazer, mas que a gente não coloque limite. Sinal que o problema principal não é o prazer, o problema principal é o prazer sem moderação. E Paulo diz, olha, caso vocês não percebam nada disso, eu quero deixar claro que coisas semelhantes a essas, né? Então, se de repente tudo que eu falei aqui você passou em tudo, driblou todos os obstáculos, coisas semelhantes a essa, cuidado, porque Paulo está dizendo que quem vive nesse tipo de vida não herda o reino de Deus, pois o final de uma vida entregue aos próprios desejos carnais, né, o final de uma vida entregue à prática das obras da carne, é uma vida eternamente longe de Deus, né? Até porque, né, se a pessoa não se sente desconfortável em relação ao pecado, tudo indica que o reino de Deus não é algo apaixonante ou interessante na vida dela. Abraço, gente. Paz.